Obrigado a todos e bom evento. Espero que todos tenham bom proveito. E, ao final, quando a professora Selma terminar, nós traremos a vocês, então, um cenário de nossas próximas iniciativas da Ordem dos Economistas do Brasil. Um grande abraço, bom show, professora Selma. Muito obrigada, professor Almir. Obrigado, Bom, tchau, tchau. é um prazer estar aqui com vocês novamente, nosso último encontro agora, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre o custo e a formação do preço diante das práticas de mercado e também das práticas de custo que a gente estabelece. Quando a gente viu ao longo do nosso curso, principalmente na aula que a gente analisou o resultado, nós vimos que a empresa que nós analisamos, que era a Home, ela teve em algum momento dela um problema com a concorrência. A concorrência entrou muito fortemente, muito agressiva, praticando um preço que ela não praticava, era um preço bem mais baixo, e oferecendo praticamente o mesmo produto. Com base nisso, então, a Home, rapidamente, ela tem uma excelente gestão dos seus recursos, da sua produção, ela rapidamente conseguiu dar uma virada aí no jogo, e mesmo não tendo fechado aquele ano específico com lucro, ela conseguiu recuperar ou minimizar as perdas, e dali para frente ela conseguiu se restabelecer. Para isso, ela adotou algumas medidas, como venda de investimentos, transformou aquilo lá num potencial maior de estoques e remanejou também a sua formação de custos e a sua formação operacional. Então, quando a gente fala em preço, quando a gente fala em fazer o cálculo do preço, muito importante para isso é a gente estabelecer a conexão entre o que o mercado tanto espere quanto ele tem entusiasmo pelo produto que a gente faz e também pensar em quais são as alternativas que a gente consegue gerar dentro da própria empresa para atender essas necessidades que muitas vezes acontecem, para as quais a gente ou não estava tão preparado ou não imaginava que fossem acontecer. Então, eu vou compartilhar aqui meu material com vocês para a gente começar a nossa conversa aqui. Só pegar aqui o apontador. Bom, então, hoje, finalizando já o nosso curso, é uma pena, porque está sendo muito prazeroso estar aqui com vocês a cada 2 semanas, então já é o final dessa jornada, e eu espero que vocês se entusiasmem muito com a próxima, porque é muito interessante com o que vem por aí, e com todas as outras que vêm pela frente. Nós já vimos o balanço patrimonial, já vimos a demonstração de resultados e a demonstração do fluxo de caixa. Hoje, para finalizar, a gente vai sair um pouquinho da demonstração que é publicada, que segue a legislação e várias regras de avaliação, e a gente vai fazer um pouquinho a discussão sobre não só o cálculo, se bem que o cálculo é subsidiário apenas, mas sobre a gestão do custo que a empresa pratica. Então, quando a gente vai calcular um preço de venda, para calcular o preço de venda, além de conhecer o mercado, e para a gente ter maior flexibilidade, a gente tem que conhecer o custo. E o custo tem 2 faces. Uma face é a face contábil, que é aquela que aparece no balanço patrimonial e que aparece nas demonstrações financeiras. Então, como reflexo do custo, por exemplo, a gente vai ter lá aquela linha da demonstração de resultados, mostrando quanto custou a mercadoria que foi vendida durante o ano que passou, que foi publicado e tudo mais. Para essa demonstração, para esse cálculo, a empresa sempre se apoia na regulamentação da contabilidade. E a gente pode analisar bem a regulamentação da contabilidade nesse sentido pelo CPC 16, que é um pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Lá no comecinho do nosso curso tem até o link para o... Aliás, o link não, tem o endereço do site do CPC, é cpc.org.br.
e lá a gente tem acesso a todos os pronunciamentos contábeis que determinam como tratar os valores que vão para as demonstrações financeiras. Só que essa parte ela fica restrita ao contador no sentido de fazer a avaliação que a legislação determina. Existe uma outra avaliação que é tão importante quanto e fundamental para que a estratégia da empresa seja elaborada, que é a parte do cálculo gerencial. Então, existem alguns métodos para se fazer o cálculo gerencial e deixar isso como uma ferramenta para a empresa, tanto fazer o cálculo do preço de venda, quanto balizar com aquilo que o mercado vem praticando. Porque a empresa que vai ter a sensibilidade para poder ter a compreensão do quanto o mercado tem interesse pelo produto que ela faz, quais são os anseios do seu consumidor, como tem sido o comportamento da sua concorrência, não é? Então, todos esses outros fatores também influenciam a formação do preço e até as regras de venda que a empresa pratica. Então, como vendas a prazo, vendas à vista, vendas com descontos, né? Então, tudo isso a gente precisa começar sempre a levar em consideração no momento da gestão da empresa. Então, falando um pouquinho nos métodos de custeio, eu trouxe 3 métodos de custeio e vou falar muito rapidamente sobre eles. O método contábil, que é o que vai ser publicado no balanço lá no que forma o preço de estoque que está apontado no balanço patrimonial e que é o que, saindo da empresa no momento da venda, acaba criando a conta de custos na demonstração de resultados, é a contabilidade feita pelo cálculo por absorção, chamado custeio por absorção ou custeio integral. Nele, o custo total é formado pela soma dos custos diretos mais custos indiretos, mais as despesas gerais de fabricação. Quando a gente fala, bom, mais para frente eu vou falar sobre esses custos. Então, esse é um método que a legislação aceita e determina. Um método que vai dar um apoio para as tomadas de decisões é o custeio variável ou custeio direto. No custeio variável ou direto, a gente sabe que o custo total é formado pela soma de 2 visões um pouco diferentes do custo. A gente leva em conta os custos fixos e soma com os custos variáveis do processo produtivo. Ele não pode ser utilizado para fins contábeis, porque ele absorve despesas que, pelo ponto de vista da legislação contábil, não fazem parte da formação do custo. Por exemplo, se a gente pensar em alguns custos de vendas, ou outros custos nos quais a empresa incorre para poder fazer o seu produto chegar até o seu consumidor. Então, esses custos, eles certamente vão variar. Vamos pegar o exemplo da comissão de vendas. Ela vai variar na medida em que você tem vendas que vão crescendo, que vão diminuindo. Elas vão fazer parte da soma dos custos e despesas variáveis. Os salários da produção tanto podem ser analisados como custos fixos quanto como custos variáveis, porque se eu tenho mão de obra contratada mensalmente, dentro de um sistema que tanto faz se ele produz a zero ou até o limite da produção, ele passa a ser um valor fixo, ele não altera. No entanto, se eu tenho uma contratação por produção, por exemplo, na confecção, é um ramo que muitas vezes contrata por produção, porque são pagas tantos reais por peça produzida e assim por diante. Então, isso entraria como um custo variável. Então, nesse sentido, o custeio variável ou direto, ele se torna menos assertivo no cálculo do custo na questão de identificação do lucro contábil, mas ele auxilia muito na hora das tomadas de decisões. E, finalmente, a gente tem um outro método de custeio, que é aquele que é baseado em atividades. E esse é um método muito interessante, porque como ele leva em conta todas as atividades que são feitas e relacionadas à produção que a gente pretende alcançar, ele rastreia todas as atividades, todos os direcionamentos de custo e tudo aquilo que
é necessário para que a operação seja realizada. Nesse momento, muitas vezes, principalmente assim nos primeiros rastreios, no primeiro levantamento, muitas vezes a gente percebe, por exemplo, operações redundantes, que oneram a capacidade produtiva, ou que às vezes causam perdas que tornam o cálculo do custo menos eficiente. Então, ele também é um apoio gerencial muito interessante. Ele é mais difícil de ser aplicado, no sentido de que, principalmente, as questões de relevância devem ser levadas em conta, para que a gente entenda se vale a pena ou não ir tão a fundo no processo de produção para chegar até o custo efetivo do produto, mas, uma vez levantados, vale a pena. Um exemplo muito bom são os exemplos em que a gente trabalha com engenharia, que eles determinam muito assim quais são os direcionadores e como se chega lá. Bom, então aqui eu imaginei, vamos fazer aqui, por exemplo, alguma comida muito saborosa. E aqui eu tenho itens mais caros e eu tenho itens que têm um valor mais baixo. Também tenho itens que vão ser usados diretamente no produto e tenho itens que vão ser usados em parte, que poderão ser usados em outros produtos. E tenho quem vai me dar apoio para poder fazer essa refeição. Pensando nesse sentido, eu posso associar esse conceito ao custeio por absorção. Porque o custeio por absorção ele vai fazer ele tem a seguinte configuração. O custo total é a soma dos custos diretos, mais indiretos e mais as despesas gerais de fabricação. Então, falando muito brevemente sobre isso, os custos diretos são aqueles que são relevantes e perceptíveis na formação do produto. No nosso caso aqui, a gente teria esses maravilhosos camarõezinhos, que poderiam fazer parte do nosso prato. Ou então, saindo da área culinária e indo para a área fabril, a gente pode falar numa confecção, pensando no tecido que vai formar a camiseta, que normalmente ele vai ser um dos itens mais relevantes em valor e também ele é plenamente perceptível e é fundamental também para o processo produtivo. Os custos indiretos são aqueles que têm a menor relevância ou que não são diretamente percebidos na formação do produto. Aqui, nessa nossa foto, a gente poderia cair para a parte dos temperos ou, pensando na confecção, a linha de costura para a camiseta. Ela é fundamental para que a camiseta se forme, mas o preço de fazer a quantificação de quanto vai de linha para uma camiseta seria mais caro do que o próprio gasto com o produto, não é? Então, e mesmo se eu tenho alguma perda aqui nessa linha de costura, ela não vai ser tão relevante a ponto de impactar seriamente o custo do meu produto. Então, esses custos, normalmente, vão ser rateados dentro de alguns processos, né? Então, por matéria-prima utilizada, por horas máquinas, horas homem, tem vários critérios que a gente pode utilizar. Critérios que também a gente pode adotar, até os mesmos ou diferentes, sempre vale para quando se adota um critério de rateio, sempre vale pensar que o rateio é a distribuição de gastos que são comuns a mais de um produto. E daí vale a lógica da produção. Então, não necessariamente, não existe uma receita única para que a gente possa falar, não, você sempre vai distribuir pela energia gasta, pela água consumida ou por qualquer outro tipo de âncora que a gente tenha para poder fazer esse cálculo de rateio. Então, as despesas gerais de fabricação ou os overheads, eu gosto mais até de usar sempre a expressão em português, né? Mas a gente acaba aceitando várias expressões também no inglês, né? São aqueles gastos que são gerados a partir dos serviços prestados ao processo produtivo. Então, por exemplo, serviço de manutenção, que é feito no maquinário, serviço de qualidade, de supervisão, que são, muitas vezes, comuns de todo o processo produtivo e que
almoxarifado na indústria, e que, nesse sentido, eles vão acabar acomodando a empresa como um todo, mas que podem ser aplicados especificamente para cada produção. Nesse exemplo, a gente colocou o departamento de qualidade. Poderia ser, por exemplo, o setor de produção também, que se adequaria a isso. Então, pensando em custeio por absorção, a gente tem esse tipo de olhar para os itens que vão compor um produto. Se a gente for para a parte do custeio direto ou do custeio variável, a gente vai ter uma outra visão sobre os custos. O custo total ele é formado pelos custos fixos mais os custos variáveis. Então, quando eu penso em custos fixos, são aqueles que ocorrem em um determinado período, mesmo que a gente tenha produzido zero. Então, por exemplo, o aluguel da empresa, produzindo ou não, ele tem que ser pago ao final do mês. Vamos pensar numa unidade fabril também? Seria isso. Ou mesmo numa unidade de serviços ou de comércio. Mas o custo fixo é aquele que, independente do volume produzido, você não incorre, você não consegue escapar dele, né? Então, ele tem que ser coberto de qualquer maneira. Ele é muitas vezes composto pela maior parte das despesas que a empresa tem. Nos custos variáveis, a gente associa todos aqueles que variam conforme varia a produção. Então, especialmente, a gente vai ter alguns custos. Então, matéria-prima, por exemplo, é um dos exemplos mais fortes. Mão de obra, que é paga por processo produtivo, que é contratado por obra, né? Depois, a gente vai ter alguns gastos que variam, por exemplo, gasto de energia motriz, né? Se você usar mais energia para fazer o seu processo produtivo, e assim vai. Algumas despesas também podem ser variáveis, como a gente já falou anteriormente, por exemplo, as despesas com vendas, né? Um exemplo mais próximo, assim, mais exuberante, que a gente pode falar, é a matéria-prima. E esse cálculo, ele serve para que a gente depois identifique ponto de equilíbrio, identifique a relação custo-volume-lucro, fatores que vão ser úteis para tomar decisões a respeito do processo produtivo e de como fazer as vendas, e de como a gente vai administrar os estoques ou o produto que a empresa fala. Eu, às vezes, falo estoque, mas a gente pode entender por estoque qualquer produto. Porque quando a gente fala num serviço, é o produto para o qual a empresa se dedica. Quando a gente fala no comércio, é o produto que ela revende. Então, tudo aquilo que a gente gasta em função de elaborar o produto acaba tendo essa configuração de custo do que vai ser ofertado para a nossa demanda. E, finalmente, pensando no custeio por ABC, quando a gente pensa no custeio por ABC, a gente é excelente porque ele reduz as arbitrariedades que são realizadas no rateio de custo. Por que isso? Por que a gente pode falar em arbitrariedade? Porque se eu calculei um rateio por horas homem, por exemplo, eu fiz isso de maneira mais genérica, tentando buscar para a empresa aquilo que seria mais lógico dentro do seu processo produtivo. Mas não necessariamente o horas homem define exatamente quanto que a empresa gastou com cada atividade que foi desempenhada para que aquele produto fosse realizado. Então, na medida em que eu uso custeio por ABC, eu vou pegar cada atividade, eu vou ver quantas vezes ela ocorre, quanto tempo é gasto para se fazer cada atividade, quais são os recursos que são necessários para desenvolver essas atividades. Então, são recursos da operação dentro da produção, são recursos já para a entrega do produto. Então, ele é um custeio mais amplo que a gente tem. E como ele determina exatamente quanto que a gente vai desenvolver para cada atividade, a gente atribui o valor de cada atividade que fica envolvida no processo produtivo. Então, quando a gente fala sobre isso, ele gera, se a gente consegue, primeiro, reduzir as arbitrariedades,
Segundo, na identificação do processo produtivo. A gente consegue, às vezes, eliminar atividades redundantes, a gente acaba tendo uma produção mais eficaz. E nessa produção mais eficaz, a empresa acaba tendo um ganho, não é? Então, às vezes, tem produtos que passam por 2 inspeções desnecessariamente, que acabam gerando um custo de tempo dentro do seu processo todo de produção. E esse cálculo também é utilizado para fins gerenciais, ele é mais apurado, normalmente ele é até um cálculo de custo um pouquinho mais alto do que os outros, né, porque ele acaba absorvendo outras atividades, mas ele dá bem um raio-x de como a empresa está funcionando. Então, o custo ele é o piso para que a gente comece a pensar em valores que vão dar subsídio para que a gente forme o preço de vendas. E daí a gente pode partir do preço de custo e fazer um caminho até o preço gerencial. Para isso, a gente começa a pensar que assim, a contabilidade vai nos induzir ao planejamento. E esse é o grande mérito, então, de fazer essa junção entre os dois. Na aula passada, quando a gente falou em demonstração do fluxo de caixa, várias vezes eu quis mostrar quis repassar esse ponto, né? A distanciamento que existe conceitual, muitas vezes, entre recebimentos e receitas. Então, muitas vezes a gente confunde ganho com dinheiro, e é uma coisa que não existe. Então, nesse sentido, a contabilidade se afasta das finanças. Pensando agora em custos, a gente faz o caminho inverso. Pensando em custos, os custos podem ser o primeiro passo para que a gente use essas informações em busca do gerenciamento da empresa. Então, uma das coisas mais importantes que a gente faz, tendo em mãos o custo do produto de que a gente está oferecendo para a nossa demanda, é fazer a formação do preço de venda e o monitoramento do resultado que a gente busca. Porque esse monitoramento do resultado, ele é relevante para que a gente adote novas medidas, caso seja necessário, ou que a gente invista mais nas medidas que vem adotando. Então, para calcular o preço de venda, um dos métodos que a gente usa é o método do markup. O markup é um índice e ele busca fazer o preço mais justo possível para um determinado produto ou serviço, porque ele vai levar em conta tudo aquilo que tem que ser coberto pelo preço de venda, inclusive o lucro que a empresa busca atingir. Então, para fazer esse índice, a gente tem que pensar primeiro na contabilidade, formando o preço, e depois fazer uma comparação com a concorrência para que a gente entenda se a gente está coerente com aquilo que o mercado pratica, né? Então, não adianta a gente fazer uma formação de preço de forma mais independente, porque muitas vezes isso faz com que a gente ou até pratique um preço menor do que o mercado, e daí, botando um pezinho lá no marketing, né, no desejo de compra dos consumidores, às vezes até um produto mais barato ele afasta o consumidor ao invés de atrair, porque às vezes o consumidor não tem a percepção exata da qualidade que o produto oferece e tem um preço mais baixo do que o da concorrência, muitas vezes ele não busca preço, ele busca satisfação pelo consumo do bem em si e não pelo preço que está sendo oferecido. Isso a gente pode ver claramente, por exemplo, na área de restaurantes. Então, às vezes tem um restaurante que tem o mesmo produto que o outro, só que ele tem um preço que condiz com a proposta de valor que ele oferece para o seu consumidor, e daí o consumidor está disposto a pagar um preço mais elevado do que aquele que iria num outro tipo de estabelecimento. Então, essa sensibilidade para identificar o preço é que faz, ou que pode contribuir fortemente para o sucesso da lucratividade da empresa, que pode angariar um degrau na rentabilidade que a empresa vai atingir. Então, o markup ele pode ser atribuído
aos produtos ofertados pelos 3 setores, tanto pelas indústrias, quanto pelos comércios ou pelos serviços. Então, aqui eu vou colocar para vocês como a gente poderia mostrar a formulação do markup. Então, alguns exemplos, eu coloquei 2 exemplos aqui. Então, a gente pode fazer o cálculo do markup com base no índice de rentabilidade ou com base no resultado, com o valor absoluto que a gente almeja. A gente tem um foco de ter um determinado resultado, que é o resultado almejado. Então, com base nesses 2 conceitos, a gente vai usar, para formar o preço de venda, reparem aqui, por favor, que em ambos eu estou usando a mesma nomenclatura, meu ponto de partida vai ser o custo independente do produto que está sendo produzido. Esse valor eu vou deixar em dinheiro. E aqui embaixo também, com base, se eu busco com base no resultado absoluto, eu parto do custo. Então, agora vamos passar para esse daqui individualmente. Para calcular com base no índice de rentabilidade, eu vou somar ao custo as despesas financeiras do giro sobre o preço de vendas. Então, eu tenho despesas financeiras que são inerentes ao manter o valor de venda, manter o prazo que eu estou oferecendo para o cliente, manter as compras que eu mantenho em estoques e tudo mais. Então, quando eu penso no giro sobre o preço de vendas, eu tenho despesas financeiras que incorrem especialmente sobre o quanto eu vou pensar em financiar meu consumidor e tudo mais. Eu vou ter um índice de despesas tributárias que são diretamente incidentes sobre o preço de vendas. E vou ter o índice das despesas diretas com vendas, como, por exemplo, a gente já comentou, né? Então, comissões ou fretes, assim por diante. E aí eu busco um resultado, um índice que, para mim, pode ser desejável. Então, vamos supor que eu quisesse ter 30% de lucro operacional. Então, esse seria o meu foco de índice nesse percentual almejado. Daí eu classifiquei aqui como letras, eu traduzi por letras cada um desses índices. E a fórmula me diz que o preço de vendas é o custo do produto vezes 1 sobre 1 menos o índice de despesas financeiras, o índice de despesas tributárias, das despesas diretas e do resultado desejado. E a gente já vai ver um exemplo numérico. Também, a gente pode pensar nisso com base no resultado em valor absoluto. Então, eu pego o preço, meu preço de venda vai ser calculado da mesma forma com o custo independente do produto, somo o resultado daí em dinheiro, do valor que eu desejo, e somo esses outros 3 índices, despesas financeiras, tributárias e com vendas. E daí a fórmula fica um pouquinho diferente. O preço de venda fica a soma do custo com o resultado necessário, vezes 1 sobre 1 menos esses 3 índices, despesas financeiras, tributárias e de vendas. Vamos ver isso em números, que às vezes fica mais fácil de enxergar aonde a gente pretende chegar. Eu coloquei o preço de venda, não sei ainda o preço de venda. O custo de produção é 500, o índice das despesas financeiras do giro sobre o preço de vendas é 5%, das despesas tributárias 25% e das despesas diretas com vendas 3%. O índice que eu almejo é 15% no resultado. Por quanto eu devo vender? Então, eu pego 500, que é o custo, aplico a fórmula, e eu vou ter 500 vezes 1 sobre 1 menos 0,48, que é a soma desses índices todos aqui. E daí, como o professor Dutra falou, quando a gente tem o valor percentual, na hora de aplicar na conta, a gente transforma isso em índice, né? E a gente vai ter 500 vezes 1,92. Meu preço de vendas final vai ser 960. Muito bem. Quando eu faço com base no valor absoluto, eu somei o resultado que eu desejava. 144, que é o valor que eu atribuí ao resultado necessário, é o equivalente a 960, a 15% dos 960. Então, esse valor aqui, eu trabalhei com valores arredondados, para simplificar um pouquinho.
Então, esse valor aqui é o valor que eu almejo, tanto nesse tipo de cálculo, quanto nesse outro tipo de cálculo. Somei as outras despesas, iguais às que eu tinha aqui, e, da mesma forma, a gente chegou aos mesmos 960, que representam o preço pelo qual eu vou oferecer o meu produto para o consumidor. A partir desse preço, então, eu vou estipular qual vai ser a minha forma, se eu quiser, por exemplo, criar uma política de descontos. Como isso vai impactar o meu resultado? Se eu quiser criar uma política de uma venda a prazo, com um prazo mais ou menos alongado. Daí, tudo isso vai acabar interferindo em como eu levo o meu valor para o meu consumidor. Então, reparem que nas duas situações, a gente teve o mesmo preço de venda calculado. Se eu pensar agora em custos para tomar decisões, então eu vou pensar em custeio variável. E daí eu vou usar o apoio do cálculo da margem de contribuição, que vai me ajudar bastante a tentar entender como organizar meu processo produtivo. Então, alguns cálculos fundamentais para a margem de contribuição. Eu vou pegar a receita total, que vai ser o preço de vendas vezes a quantidade vendida, e a minha margem de contribuição vai ser a receita total, menos os custos, mais despesas variáveis que eu tenho aqui. Então, isso vai me levar... Aqui, gente, desculpe, faltou um parênteses, eu vou corrigir aqui depois no material. E vou chegar à margem de contribuição. Então, a margem de contribuição é o quanto das receitas, tirados os custos e despesas variáveis, que vai sobrar para a empresa. Aí eu estou falando em margem de contribuição em dinheiro. Quando eu penso no índice de margem de contribuição, eu vou pegar a margem de contribuição e vou dividir pelo preço de venda. Eu posso fazer isso unitariamente ou eu posso aplicar sobre o valor total. Então, o que é a margem de contribuição? A gente pode associar ela ao conceito de que ela representa o ganho bruto. E ela identifica quanto teve de sobra das vendas depois que a gente descontou os custos e as despesas variáveis. E ela permite adotar novas estratégias de venda. Então, para a gente entender um pouco melhor, é que assim, se tem custos de venda que são variáveis e adicionais, como é que a gente vai formar o nosso... onde que a gente começa a ter lucro? Quanto que a gente vai poder produzir e a que preço a gente vai poder vender? Será que se eu mexer só no meu preço, eu continuo vendendo a mesma quantidade? Às vezes sim, às vezes não, depende de como o meu mercado aceita o meu produto. Então, a pergunta de ouro que fica é essa: tirados os valores inerentes à venda, existe, depois que a gente calcula a margem de contribuição, existe uma sobra que vai cobrir as demais despesas, e não só cobrir as demais despesas, essa sobra vai deixar algum valor adicional que vai ser reconhecido como lucro. Então, quando a gente vai fazer o cálculo da margem de contribuição, tanto a gente vai poder fazer pelo total do período, quanto pelo valor unitário dos produtos. E daí a gente pensa, mas será que todo produto dá lucro? Então, pensando num supermercado, será que tudo que o supermercado vende dá lucro? Eu tenho a impressão de que não. E não necessariamente um produto que não dê lucro, ele tenha que, muitas vezes, ser tirado da produção. Porque, às vezes, um produto ele é um degrau para que eu venda um outro produto. Ou ele me traz, às vezes, uma lucratividade menor, mas quem vem para ter esse tipo de serviço pode ter um serviço adicional que, daí sim, ele vai trazer o ganho. Então, isso, por exemplo, faz com que a minha estratégia de vendas possa ser mais eficiente. Eu coloquei aqui um exemplo que é bastante interessante nesse sentido. Então, vamos pensar aqui, olha, eu coloquei uma empresa que faz 5 produtos nestas quantidades diferentes.
Então, ele vai produzir 1.500 do produto A, 2.500, e assim vai, produzindo um total de 13.000 unidades do seu produto. O preço de venda também é variável. Para cada produto, ele tem um preço de venda diferente. E aqui, ele vai mostrar que ele tem uma receita, fazendo a quantidade vezes o preço de venda, a receita de venda também vai ser variável, chegando a uma receita total de 276.000 nesse período que está sendo analisado. Os custos variáveis unitários também são diferentes entre si. E daí a gente tem aqui os custos totais. Da margem vai ser diferente. Então, vamos pegar aqui a linha total. No total, eu estou vendendo 13.000 itens de produção que vão gerar uma receita total de 276.000. Os custos variáveis dessa produção serão de 169.000. E eu tenho uma margem de contribuição de 107.000. Olhando os meus custos fixos, que são de 100.000, eu tenho um lucro. Então, a minha produção está lucrativa. Mas, olhando individualmente os meus produtos, eu vou ver que nem todos os produtos estão lucrativos. Esses que estão em vermelho são produtos que estão dando prejuízo. Agora, se eu tirar esses 3 produtos, eu vou fazer a seguinte análise. Vou dizer o seguinte aqui. Só os produtos B e E são produtos. Só que a margem de contribuição de B mais E é 62.500. Ela não cobre os custos fixos. Eu fico com um déficit de cobertura de 37.500. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em tirar um produto do processo produtivo, parar de vender um produto na loja, deixar de prestar um serviço dentro da empresa que a gente está administrando, muitas vezes a gente pode fazer com que os custos fixos diluídos pelos outros itens que a gente, pelos outros produtos que a gente tem à disposição da demanda, que eles passem a ter uma ineficiência na formação de lucro. Mesmo assim, depois eu fiz a conta da rentabilidade dessa empresa, e é baixinha, porque daí eu peguei 7.000 pelo valor da receita, 276. Então, em torno de 2. Gente, me perdoem, mas olha, aqui a conexão é tão forte, foi só para dar uma emoção a mais aqui no curso. Falamos isso, Selma. Boa sorte. Onde caiu? Agora a pergunta é essa. Onde caiu? Estava onde? Aqui? Estava aí, Selma, explicando isso. Estava aqui, né? É. Então, e eu não percebi que tinha caído a conexão. Já estava ao final da explicação deste quadro. Ao final da explicação, ótimo, obrigada. Então, quando a gente fala em fazer tirar um produto do processo produtivo, deixar de prestar um serviço, muitas vezes a gente pode fazer com que os outros fiquem sobrecarregados na absorção dos custos fixos e acaba se criando uma nova situação menos lucrativa para a empresa no total. Então, nem sempre vale a pena descartar um produto, mesmo que momentaneamente ele não esteja dando lucro, né? Então, partindo daí, vamos para o ponto de equilíbrio. A relação custo-volume-lucro é uma relação bastante interessante, em que a gente vê que, a partir do momento em que a receita e a despesa se igualam, a partir daí a gente passa para uma situação lucrativa. Então, tem alguns métodos para a gente fazer esse cálculo. Pode ser pela equação, pela margem de contribuição e também pela dimensão gráfica. Então, aqui eu coloquei um produto só aqui, que é a lista das vendas de março desse ano. E daí aqui os custos que eles têm, a receita, custos variáveis, marginais, fixos e o lucro operacional. Então,
A ideia é saber a partir de que momento, a pergunta que tem para cá é tentar entender em que momento que a empresa sai de um prejuízo e passa a ter um ganho operacional, porque a gente vê que se ela produzir 100, ela ainda está em prejuízo de 33 mil. Se ela produzir 500, ela está num lucro de 35 mil. Mas será que ela pretende, ela tem condições hoje de chegar numa produção assim tão ambiciosa de 500? Não sei. A gente não tem como saber, tem que ver a partir de quando ela teria lucro e, portanto, a partir de que momento ela teria interesse ou ela se esforçaria para poder produzir a mais. Então, fazendo as contas aqui, a gente vê que 300 é o preço de venda. Tirando, estou aplicando essa fórmula aqui, então eu peguei a receita, que está aqui 300, tirei o custo variável, que é 130, e o custo fixo 50 mil. Para entrar em ponto de equilíbrio, isso tudo tem que se igualar a zero. Então, a minha margem de contribuição será de 170, que são os custos, as receitas menos os custos variáveis, então eu vou pegar aqui 170, e isso vai ser 170 vezes a quantidade, que eu não sei qual é, para chegar à cobertura dos custos fixos. E aplicando a conta, a gente vai chegar a 295 unidades. Para ver se isso está certo mesmo, então a gente faz a prova. Então, a gente pega 295 unidades, multiplica pela receita de vendas e vai chegar a 88.500. Nesse ponto, eu sei que eu vou conseguir, com essa receita, cobrir todos os custos que eu tenho, e eu chego aqui num ponto de equilíbrio. Também eu trabalhei com números aproximados, vai dar aqui uma pequena diferença. Então, nesse gráfico, mostra bem, olha, se eu vender nada, eu tenho aqui, aliás, vendendo só uma unidade, eu tenho aqui esse prejuízo. Se eu vou para o momento em que eu vendo mais unidades, eu vou vendo que o prejuízo vai diminuindo e vai aumentando uma possibilidade de reverter essa situação em que as receitas passam a ser vantajosas. E o lucro mesmo passa a acontecer depois que a gente trabalha aqui acima do ponto de equilíbrio da empresa. Muito bem. Se a gente usar a parte gráfica para a gente falar para mostrar essa situação, acontece a mesma coisa aqui na parte gráfica. Eu tenho, colocando aqui no gráfico, eu tenho custos fixos de 50 mil, independentes do volume produzido, de 0 até 295 unidades, eu não tenho lucro, porque aqui na curva de receitas, essa curva vai ser inferior à curva de custos. Quando eu chegar aqui no ponto em que eu, vendendo as 295 unidades, eu vou chegar num valor que eu cubro aqui todos os meus custos. Então, nesse ponto de equilíbrio, as receitas, elas cobrem os custos que a empresa tem. E aí eu tenho essa área de lucro dentro da... Puxa, agora eu fiquei um pouco insegura se eu estou online aqui. Estou. Sim, professora. Estou. É que eu vi a minha câmera desligada e fiquei insegura agora de saber se eu estava online. Então, quando a gente vê aqui essa parte de lucro, a gente vê que só a partir desse momento é vantajoso para a empresa assumir a produção desse ponto em diante. Quer dizer, não precisaria chegar aos 500, talvez, no primeiro momento, mas a partir de em torno de 300 ela já teria um momento vantajoso de produção. E para fechar, que a gente já está aí nos últimos momentinhos, eu queria mostrar para vocês
essa última situação aqui. Quando a gente tem o cuidado que a empresa tem que ter com as externalidades, é porque, num momento, como a gente viu, vou voltar lá ao nosso exemplo da empresa que a gente analisou, quando a gente tem algum efeito que, eventualmente, possa modificar a nossa concorrência ou o comportamento do nosso consumidor, em algumas situações isso pode fazer com que a curva se desloque, a curva de retorno. No nosso caso, com a Home, a curva se deslocou para baixo, porque os consumidores da Home passaram a ter interesse a comprar de outros produtores aquilo que a empresa vinha produzindo. Então, esse é um ponto de análise que a gente deve levar em conta. Assim, como o mercado está se comportando, e não tem a ver só com concorrência, muitas vezes com as novas tecnologias. As novas tecnologias derrubam os preços dos nossos concorrentes ou fazem com que, às vezes, algum outro produto, não necessariamente seja um concorrente direto, mas um concorrente indireto, que reduza uma fatia do nosso mercado e, com isso, as nossas vendas também vão acabar ficando prejudicadas, né? Então, o que eu queria deixar aqui dentro desse... É só uma rapidíssima passada pelo conceito, por alguns conceitos, mas o quanto que é importante a gente ficar atento numa empresa, não só aos cálculos restritos que a contabilidade traz, mas ao comportamento da empresa dentro do seu mercado, conhecendo sua demanda, conhecendo sua concorrência e sabendo sempre o que ofertar. No momento em que ela inova, ela pode determinar um preço. Então, se ela traz uma inovação, ela, sem dúvida, vai ter uma formação de preço completamente diferente do que no momento em que vem outros entrantes para o mercado onde ela atua, né? Então, gostaria muito de agradecer a participação de todos, esse momento em que nós estivemos juntos. Peço desculpas pelo que aconteceu hoje de cair a minha conexão, minha internet é bem boa, não sei por que isso aconteceu, mas só quero me despedir e ficar, como sempre, à disposição, caso alguém queira conversar, tem meu e-mail lá já no primeiro material do primeiro dia dos nossos encontros, e eu estou à disposição. Então, muito obrigada a todos vocês. Lembrando Obrigado, que professora. amanhã... Professora.